Salve a todos. A pedido de Lúcifer, vamos começar aí, né? Que eu sou luciferiano, tá? Vamos começar algum dos estudos daquilo que Lúcifer passou para mim sobre iniciação ao luciferianismo, tá? Prático, simples. O luciferianismo, ele não é uma religião, ele é uma filosofia de vida. Tem um pensamento que resume muito isso, que diz que para não deixar a chama apagar, para que através de uma caverna a gente possa iluminar os pensamentos daqueles que passam, tá? Daqueles que passam. Então a gente vai fazer isso, né? Iluminando, porque Lúcifer, se você conhecesse Lúcifer pelos gnósticos do primeiro século, tá? Ou a imagem de Jesus, que infelizmente isso daí não foi para frente porque a igreja depois vai se converter na Igreja Católica Apostólica Romana através de Constantino e vai ter uma luta contra esses gnósticos, né? Esse tipo de conhecimento vai ser banido. Mas se como Lúcifer, né, a luz do mundo, porque Jesus veio para trazer o conhecimento. Ele até falava que é a luz do mundo, essa coisa toda, porque no caso ele tinha ali ele tinha um conhecimento sobre Lúcifer. E não é aquela passagem que Lúcifer fala que aquela coisa que teve com o encontro, ele teve com a questão do ego humano, do coletivo, do subconsciente humano. O que ele queria? Riqueza. O ser humano sempre quer riqueza. E através até desse fato, né, do ouro ser brilhante, do ouro representar a luz, teve um trocadilho sempre muito grande, né? Os alquimistas, que vai trazer esse conhecimento, que depois nós vamos falar do Caibalion. Esse Caibalion, que ninguém sabe quem realmente escreveu ele, o Lúcifer explicou de onde ele vem, tá? E vocês vão se surpreender de onde que vem esse conhecimento, porque não poderia estar em outro lugar. E você vai entender, tá? Eu não estou pretendendo criar polêmica nenhuma, porque eu vou estar explicando uma coisa que Lúcifer me explicou. Isso não são palavras minhas. Antes, mas é muito fácil você atribuir a ele as palavras que você está dizendo. Você vai jogar uma coisa aí no vento, vai jogar uma coisa na internet que é séria, tá? Pode ser uma teoria da conspiração, seja lá o que for. Mas ele disse, não foi eu. Até porque se depois se provasse verdade esses fatos, não foi eu. Não quero mérito de nada sobre esse assunto. Não quero nem saber. Se lasque, né? Como diz o meu eterno aí, Luiz do Som, que eu acompanho o canal dele aí, aprendo muito com esse velho. Mas, voltando a Lúcifer, ele vai estar dando uma explicação. Eu fiz umas anotações aqui, mas eu tento trazer um mapa mental das conversas que eu tive com ele, né? Que eu estou conversando com ele desde ontem. Até porque era para iniciar uma pessoa, depois ele falou que não era para iniciar. Então, nas conversas de Lúcifer aqui, ele está explicando sobre o Caibalion, né? A varinha chegou aqui, ele está explicando sobre o Caibalion. E esse Caibalion, só para mim não esquecer, porque ele falou tanta informação que é difícil até... É tipo um download na cabeça da gente para trazer essa informação para o plano... do plano das ideias para o físico, é muito difícil traduzir tudo o pensamento daquilo que ele falou. Mas concluindo, os alquimistas, vamos começar dos alquimistas. Esse conhecimento, o Hermes Trismegisto, né, ele vai estar no Egito. Atribui-se que seria 3.500 a.C., 2.000 anos, não se sabe. Tem algumas figuras até na Piazza do Duomo na Itália, né, que o Hermes Trismegisto ele era o mestre de Moisés, depois tem que é de Abraão. Então não se sabe. Até foi feito no Renascimento. Existe dentro de uma igreja, né, em Milano, essa imagem aí do Hermes Trismegisto, porque na época do Renascimento isso pode ir mais para frente. Mas como que esse livro vai ser, o Caibalion vai ser
vai ser publicado em 1908, na França. E ele vai vir com os 3 iniciados, né? E vai vir as 7 leis do Caibalion, de tanta coisa que Lúcifer passou para Hermes Trismegisto, porque ele era luciferiano, tá? Como muitos outros, né? Que assim eram. Santo Agostinho vai dizer, olha para vocês verem como é que a coisa é, né? O Santo Agostinho vai dizer que era a obra do demônio, ele está querendo dizer Lúcifer. Eles vão atribuir várias passagens da Bíblia a Lúcifer, como a estrela da manhã, que fala que é essa passagem de Isaías, né? Ou da parte de Daniel, que agora eu não lembro, né? Que estava falando sobre o rei Nabucodonosor, tá? Que não tem nada a ver com Lúcifer. Porque Lúcifer precede a manhã, ele que traz a luz, ele vem antes, né? Mas a coisa interessante é que esse conhecimento vai vir do Egito para a Grécia, até por causa, né, que vai ter esse domínio da Grécia sobre o Egito, esse conhecimento vai passar para lá, e depois de lá, através dos romanos, né, que vão dominar a Grécia, vai vir para Roma, e depois vai ser traduzido para o latim, tá? Mas mesmo assim, esse Caibalion, eles vão pegar essas 7 leis e vão explicar lei por lei, que é o que a gente vai fazer, vai tentar passar, né, esse conhecimento aí do hermetismo, hermético, porque é uma coisa fechada, né, por isso que tem essa palavra, né, e trimegistos seria três, né, 3 justos, né, seria também uma tradução, né, 3 pessoas, 3 sábios, 3 iniciados, 3 puros, né? Porque nessas épocas, tanto do Egito, existiam escolas de sábios, né? Tanto é que esse conhecimento, depois de uma queda, vai começar essa queda aí do Império Romano, acho que até em Constantinopla, muitos sábios que lá estavam descem para a Itália, né? Sobretudo para Florença, que é Firenze, né? E lá, Cosimo dei Medici, né, Medici em italiano, Cosimo, eles vão fundar uma escola onde vai passar vários, né? Vai passar vários onde que vai ter os estudos herméticos, né? Onde que vai ter os estudos, né? Sobretudo essas 7 leis, que depois vai entrar no Caibalion, né? Então, para chegar até a gente, esse conhecimento ele foi impedido porque esse conhecimento já tinha os gnósticos. Tanto é nos manuscritos, Olha, pra você ver travar a língua, tá? Deixa eu travar a língua para vocês aí. O original não se desoriginaliza, porque se desoriginalizasse não seria original. Repita. O original não se desoriginaliza, porque se desoriginalizasse não seria original. Estou fazendo o download aqui dos manuscritos. Nossa, eu achei uma palavra aqui de Nag Hammadi. Né? Vai ter lá muita coisa, né? E essa coisa vai ser passada. A igreja não vai querer que esse conhecimento chegue até nós, né? Porque como é que vai ser chego? Porque o homem, até hoje, o que impera no mundo é o capitalismo. Então, os homens mais admirados não são os mais sábios, não são os homens bons, não são os homens puros, são os homens ricos. Os mais admirados, onde se coloca tapete vermelho, são para os homens ricos, aqueles que possuem mais ouro. Porque é considerado que o ouro terrestre, o dinheiro, o capitalismo, o poder, né, é aquilo que domina sobre os outros, né, aqueles que têm menos. Né, por isso que o capitalismo funciona muito bem. O capitalismo ele tem uma regra muito simples. Para você sobreviver nesse mundo e poder se alimentar, você tem que trabalhar. Para alguém que, através do seu trabalho, gera mais riqueza para ele. E uma parte, 1/10 disso, é dado a você, para que você sobreviva, mas que você não possa ficar muito rico, tá? Porque se você ficar muito rico e todos fossem ricos, não teria ninguém recolhendo o lixo. E eu não vou entrar nesse conceito do capitalismo, né? Porque esse sistema do capitalismo, ele só funciona num mundo onde as pessoas têm essa ilusão do ouro, do dinheiro,
do poder, né? Que é uma coisa tão superficial, porque a única coisa que você consegue levar dessa vida para outra é o seu dharma, o seu karma e o seu conhecimento. E a única coisa que pode pagar a dívida do karma é o conhecimento. Então, sendo que o conhecimento, ele impera sobre o dinheiro, né? O ouro, né? A luz do conhecimento, né? A luz, por isso que o ouro também é dourado. Então, os alquimistas, que não tinha nada de errado em estar descobrindo o ouro, né? Eles conseguiram acesso, porque na biblioteca, segundo Lúcifer, né? Aquela biblioteca que ele diz que foi... Eu estou tentando lembrar o nome da biblioteca que ele falou para mim. Ele falou da biblioteca que tinha na Alexandria. Passou o nome aqui na minha cabeça. Não sei o nome da biblioteca de Alexandria, acho que era esse o nome, mas tinha um nome, né? Essa biblioteca continha a maioria dos livros da época dos sábios daquela época, tá? E você percebe, né, que a maioria do conhecimento foi todo retirado pelo o Império Romano, ali onde que ele vai dominar. A Grécia chega, mantém esse conhecimento, né? Eles falam que foi na época de Alexandre o Grande, ou na época romana, não se sabe muito bem, mas essa biblioteca se perde. Só que, segundo Lúcifer diz, essa biblioteca não se perdeu totalmente, porque a igreja, o Vaticano, mantém todos esses livros, as 7 chaves. Porque esses livros, eles trazem conhecimento de vidas de outros lugares. Aí vocês percebem que os astrônomos eram médicos, como por exemplo, Nostradamus, né? Ele era um médico. Vocês percebem que a ciência, né, a arte, tanta coisa estava ligado, né, a uma espécie de esoterismo, né? Estava tudo ligado a uma arte que vai trazer muitas questões de Lúcifer. Muitas questões de Lúcifer. O Lúcifer já estava enraizado em tantas coisas lá, inclusive nesses tal de alquimistas, tá? Os alquimistas, eles na verdade não queriam transformar homens de bronze, eles não queriam transformar metais em ouro, bronze em ouro, eles queriam transformar homens de bronze em homens de ouro através do conhecimento. Porque o conhecimento, segundo Lúcifer, é aquilo que eleva sua consciência. É aquilo que está oculto e ele coloca a luz, que já está dentro de cada um de nós esse conhecimento. Basta que alguém fale, alguém falando, né? Esse conhecimento, você desperta dentro de você. Acontece o despertar. E o despertar acontece quando? Pela manhã. Pela manhã. É como se a gente estivesse atravessando uma grande escuridão, uma grande noite, e Lúcifer tentasse trazer esse conhecimento para que você se desperte daquilo que a religião te disse, dos dogmas, aquela coisa toda, né? E só que esse conhecimento que veio, né? Que veio aí que nasce no Egito, passa para a Grécia e vem para Roma, né? Ele era até conhecido como Mercúrio. Eu desenhei um símbolozinho, tá? Que é uma haste, né? Um bastão, e tem 2 serpentes entrelaçadas. Se vocês repararem bem, que depois vai ser o símbolo da medicina, tá? Vai ser o símbolo depois, alguma coisa pega na psicologia, pega na contabilidade. Se vocês perceberem, é um traço, é uma coisa que vai para cima, e ali parece quase um símbolo do infinito, tá vendo? Parece quase um 8. As 2 serpentes procurando, né? Entrelaçadas, procurando se encontrar, né? Aqui vai representar, aqui, no caso aqui, se você parar para pensar, o espírito, a mente e o corpo e as emoções. É você saber, além de você se alimentar, além de você procriar, você dominar as suas emoções, o domínio de si mesmo e o conhecimento do mundo espiritual. Tanto é que nessa teoria de Hermes Trismegisto, que também era um médico da época, ele diz que a doença ela vem do plano astral, do espírito, e depois vem para o corpo. Por isso que os antigos falavam, uma mente sã, um corpo são. Tudo começa na mente, porque sua mente projeta aquilo que vai ser a sua realidade, né? E tem uma parte interessante aqui, né? Que eu estava vendo sobre os nomes, né?
que Tote, Ibis, Hermes, que depois Tote para os egípcios, né? Hermes para os gregos, Mercúrio para os romanos, né? Que traz todo aquilo do conhecimento de Lúcifer, como os geminianos que são bem comunicadores, né? Como também nessa tradição iorubá, Exu, né? Que é a língua do mundo, que traz que é o portador daquilo que os deuses falam, né? Como era Hermes, né? Como também Prometeus, também, que é atribuído também a Lúcifer. Então, Lúcifer, ele tenta trazer das esferas maiores, tá? Eu não posso entrar nos detalhes de Javé, que eu estou proibido aqui, mas não existia só Javé. Trazer esse conhecimento para que não fique reprimido só um tipo de conhecimento, só um tipo de cor. Para que as pessoas acessem esse conhecimento. Porque as escolas hoje em dia, elas informam, elas não formam homens de caráter. Hoje em dia, nesse mundo, o que vale são somente informações que você tem. As crianças vão para a escola, segundo Lúcifer, elas não aprendem a ser seres humanos melhores, em termos de autoconhecimento. Elas não aprendem que o sábio é mais valorizado, o idoso, o conhecimento que um idoso tem. Eles não conseguem ver a não ser aquilo que depois, né, vai vir imposto pelo capitalismo, né? Aquilo do mundo rápido, do mundo pronto. Mas antigamente nas escolas de sabedoria, né, os sábios às vezes estudavam 60 anos para depois formar discípulos, né, que vai tentar passar aquele conhecimento talvez de 70, 80 anos em 5 anos. Um conhecimento de uma vida inteira passado para que aquela pessoa, né, um dia de discípulo se torne mestre, por isso daí que vem as iniciações. E esse conhecimento também, por que foi muito difícil ele seguir em frente? Porque quem vai tomar nota, realmente escrever todos esses conhecimentos, praticamente são essas escolas e deixar das 7 chaves, no caso que alguma coisa se perdesse ou matasse todo mundo. Como é que esse conhecimento era passado oralmente, porque eles tinham medo que isso passasse para pessoas erradas, dominasse esse conhecimento. O conhecimento da pólvora na mão errada, por exemplo, um bisturi na mão de um assassino, tira a vida, e na mão de um médico salva uma vida. Então eles tinham muita responsabilidade em passar isso oralmente. Mas esses daí que eu estava falando aí no começo, né? Eu tenho TDAH, de vez em quando eu divago, né? Essa questão dos alquimistas, eles conseguiram registrar muita coisa, tá? Acessar os registros que a Igreja Católica tinha. E quem vai? Os 3 iniciados eram pessoas de dentro do Vaticano, que vai copiar esse livro, tá? Eles vão estudar esses tratados, porque a maioria dos luciferianos mais potentes que existe são... Eu não vou falar que são monges, tá? Eu não vou citar que são de ordens, mas vocês vão perceber que eles extraem aquele conhecimento dali de dentro, estudam e passam, como anonimatos, né? Eles não dão os nomes porque não poderiam, mas como eles começam no começo eles estudam, um vinho para todos aí, um brinde à Lúcifer, ao conhecimento, eles estudam isso no sentido de encontrar o defeito. E aí eles percebem que aquilo dali está mais certo do que a filosofia, por exemplo, que Paulo criou, Paulo de Tarso, que a igreja foi modificando, por exemplo. Por isso que Santo Agostinho falou, aquilo é do demônio, porque ele sabia que se a pessoa estudar, ela vai encontrar a resposta dentro de si, ela vai encontrar ressonância daquilo que está escrito ali, das leis herméticas. Vai acabar encontrando Lúcifer. Um dia vai chegar um ponto que todo esse conhecimento que está dentro desse Vaticano, alguém sábio, um papa, alguém realmente que vai entender que a igreja precisa passar por uma reforma, tá? Uma reforma pelo mundo inteiro, porque cada criança que nasce, embora ela seja batizada católica, ela não fica católica. Está começando um despertar tão grande nessa área de aquário, porque teve a era de peixes, começando a era de aquário, de um despertar tão grande que vai entrar novas gerações dentro desses circuitos da igreja,
vai acessar esse livro, esse conhecimento, porque eu não vou citar uma frase aqui não do coisa, mas é tipo assim, você mata uma rosa, mata duas, mas você não pode impedir a primavera, é tipo isso, né? Por isso que eles falam primavera árabe, essa coisa toda, né? Vai chegar um momento que a primavera do saber e do conhecimento vai explorar. Esses livros que estão lá dentro, segundo Lúcifer, eles estão tirando de dentro e estão soltando muitas coisas para fora. Eles soltam porque muitas dessas pessoas são de ordens. São ordens, eu não vou citar nomes aqui, porque senão esse pessoal vai achar, ele está falando tá falando de. Mas tem lá, esse conhecimento é tirado de lá, passa para eles, assim do conhecimento que eles têm, eles vão preservando o conhecimento. Por isso que é uma coisa chamada exotérica, né? Porque você tem coisas que você mantém para dentro e tem coisas que você pode soltar para fora, né? Essas coisas têm que ser mantidas dentro dessas ordens e não pode ser passada. Então, quando uma pessoa vai de verdade ter uma iniciação, ou assim se acha, né? Um pacto com Lúcifer, ou uma iniciação, ela tem que conhecer toda essa questão. Porque hoje em dia os pactos de Lúcifer estão sendo conhecidos como um pacto para ficar rico. E não é para isso. Lúcifer jamais se prestaria a isso. É lógico que essa riqueza, ela é uma riqueza ideológica, uma riqueza de conhecimento, uma riqueza de sabedoria. Que onde quer que você esteja no planeta, a sua sabedoria vai te fazer manter vivo. Vai te fazer manter respeitado mais do que o seu dinheiro. E outra coisa, o dinheiro pode ser roubado. Lúcifer sabe que tudo aquilo que você... Quando você nasce, você não traz nada. E você também não leva nada. Você só leva o conhecimento. Tudo que é físico fica no físico. Tudo aquilo que é no plano mental e no plano espiritual, você carrega para o seu espírito. Né? Então, gente, tanto é que aqui, ó... Tanto é que aqui, ó, a gente percebe o seguinte, né? Tem uma frase que diz assim: os lábios da sabedoria estão cerrados, exceto aos ouvidos do entendimento. Como diz Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem quer conhecer, quem quer procurar Lúcifer, Lúcifer se faz encontrar. Ele vai se fazer encontrar em tudo. E quem é luciferiano reconhece outro luciferiano. Embora não precise se dizer que é luciferiano. Então diz o seguinte: dá leite às crianças e carne aos mais velhos, aos homens, né? Então, só para terminar aqui, eu vou citar alguns termos, né? Que as pessoas acham que sabem o que é a palavra educação, que ela vem do latim educo, que significa educere, jogar para fora. O intellegere, né, que seria da inteligência, é você saber selecionar aquilo que você deve reter e aquilo que você deve dispensar. Porque dos grãos, a gente não aproveita todos os grãos. Daquilo que você tem disponível, você pega aquilo, seleciona um conhecimento, e aquilo que é desprezível, que é a ignorância, você solta, né? Você solta essa coisa. Por isso que eu disse que era muito melhor formar homens sábios, tá? Que se tivessem homens sábios hoje em dia, e o verdadeiro apreço se desse aos homens sábios, né, os mais velhos, os barba branca, reaproveitasse todo esse conhecimento. Agora vocês imaginam uma pessoa idosa que viveu no campo, quanto de conhecimento que ela não tem? Poderia se retratar esse conhecimento e passar para os mais jovens. Aquilo que é comum a toda a gente, né? Aquele conhecimento que ele tem da agricultura. Quantos conhecimentos são perdidos? Quantas memórias? O meu avô tinha muito conhecimento. Se tivesse registrado a memória de todo aquele conhecimento, poderia se passar mais para frente, que é o que se tenta fazer. Mas deveria se dar mais respeito aos mais velhos, à sua sabedoria, e formar crianças com parte dessa sabedoria de autoconhecimento, por exemplo. Porque a criança, a gente aprende na escola sim, coisas boas como ler, escrever, matemática, mas é tudo uma questão de decoreba. Da coisa prática que se leva para a vida são mais os ensinamentos dos pais. O elementar é a matemática, 2 mais 2, 4. O ABC.
Tinha que ter mais estudos sobre esses sábios, conceitos de filosofia. Uma pessoa, por exemplo, o currículo dela deveria não ver se ela foi presa ou não, mas deveria ver o tipo de índole. Qual o conhecimento essa pessoa tem sobre a vida? Quais são os valores? Uma pergunta que você deveria fazer na escola, que eu fiz para uma menina chamada Laura, outro dia, eu perguntei, quem é você? Você sabe quem é você? Quem é Laura? Ela não sabia. Pode perguntar para uma criança com 15 anos, ou um adolescente, ou uma pessoa de 30 anos, ou de 40 anos, quem é você? O que você está fazendo nessa vida? Né? Não precisa nem perguntar de onde veio e para onde vai. Mas minimamente uma pessoa luciferiana, ela tem que saber de onde ela veio, para onde ela vai, o que ela está fazendo aqui. Porque se você não sabe, como é que você vai trabalhar numa empresa que você não sabe qual a sua função, quanto você vai receber e o que você deve fazer lá? E onde é essa empresa? Como é que você vai trabalhar? Quanto que você vai ganhar por isso? Quais são os seus horários de trabalho, os dias? Exatamente o que você deve fazer dentro dessa empresa. Isso tudo tem que ser avisado. E praticamente, se a pessoa ela acessa os registros acásticos, se ela procura um conhecimento dentro dela, ela vai saber para que ela é apta, ela se conecta com o mentor dela. E Lúcifer, ele trabalha muito a escuridão da sombra que tem dentro de cada um de nós, tá? Então eu acho que... Deixa eu ver se ficou faltando mais alguma coisa aqui. Sobre aquilo, sobre Lúcifer, né? Então, deixar a última frase aqui. Quem ama a sabedoria é buscador de sabedoria, né? E essa coisa de cultura é cultivar a sabedoria no homem, né? Cultura vem de culto, que vem de um cultivo também, né? Cultura. Ela é uma coisa assim de você cultuar, de você cultivar a sabedoria em cada um de nós, né? Então, o luciferiano verdadeiro não é aquele que está montando um curso, não é aquele que está iniciando pessoas em frases feitas para serem pessoas ricas e pessoas prósperas, mas o verdadeiro luciferiano, ele está implantando conhecimento na mente de pessoas que ele encontra por aí, onde que você incentiva pessoas a ser pessoas melhores, a deixar um mundo mais sábio, um mundo mais culto. A filosofia de você espalhar luz aonde está ali a escuridão da ignorância. Agradeço a todos, depois a gente vai começar. A gente vai ver esse livro Kybalion, né? Isso aqui é só uma pequena introdução desse livro. E a gente vai ver as leis herméticas aí, as 7 leis, tá? Gratidão a todos.